Bom, pessoal, a aula de hoje, então, é De sobre... aniversário de Sócrates, né? Vamos cantar parabéns para o Sócrates antes, não é não? Ele já Melhor, está né? aí. Ele já Agora. está aí, não está? Está aí já, ó. Não sei se ele pode aparecer, Ah, tá. porque você está com as Isso, crianças. deixei para dar os parabéns ao vivo, né? Se ele aparecer, a gente dá os parabéns depois. Né, Luiz? É verdade, hoje é aniversário dele. Hoje que é aniversário dele. Ontem ele fez palestra, mas hoje é que é aniversário dele de verdade. Eu digo, o aniversário dele, de que eu consegui concluir o mestrado, que começou em 2019 esse mestrado, né? Então, Meu são... pai fazia anos hoje. Quem faz anos hoje? O meu pai Olha, que legal. fazia. Sim, sim, Se cá que legal. estivesse, 101 anos. Ano de 101 anos de reencarnação na Terra. Que legal. Então tem que comemorar, porque foi um momento Há que 10, mudou sua trajetória, desencarnou né? há 10 anos. Hum. Então, pessoal, hoje o texto ele é pequenininho, né? Então, mas a gente vai trabalhar bem a questão da metafísica. Parece complicado, mas não é não. É só para a gente entender. Qualquer coisa vocês podem me interromper. Só para a gente perceber a diferença. Sócrates, que é o pai da filosofia, estuda a essência. Ele busca a essência do ser, né? O espírito, a inteligência, a essência. E aí, nós vamos ter Parmênides que vai dizer Heráclito e Parmênides. Vamos ter essa disputa desses dois aí, Heráclito e Parmênides. Parmênides vai dizer que o ser verdadeiro é imutável, único e eterno, e constitui a realidade última do mundo. E se opõe ao não ser, que é aparente, ao mutável e ao múltiplo diverso da natureza. Então, para Parmênides, o ser ele é imutável. O que é mutável é não ser. Então, tudo que é material é não ser para ele. Porque ser mesmo é imaterial. Esse é o pensamento de Parmênides. O pensamento de Heráclito é que o ser verdadeiro é mutável. Ele fala que o ser verdadeiro é mutável. Bom, há essa divergência entre os dois. Agora vamos estudar Parmênides. Então, assim, o ser verdadeiro é imutável. Ele é único, ele é eterno e ele é a realidade do mundo. Tudo que é mutável, o envelhecimento, a mudança da matéria, a transformação, tudo isso ele chama de não ser. Essa é a visão de Parmênides. Platão, ele vai concordar com Parmênides. Ele vai dizer que ele vai estudar Parmênides e vai escrever um livro chamado A República. Na República, ele vai apresentar essa realidade verdadeira, que é o mundo da inteligência, é o mundo ideal, né? Tanto que o pessoal fala idealismo de Platão, a ideologia de Platão, relacionamento platônico, quer dizer, é o pensamento. Ele vai dizer, no mundo da inteligência, no mundo da essência, que ele chama que o pensamento é o mundo da essência, então existe esse mundo que ele vai chamar de república. E que, se a gente perceber, é bem parecido com o que nós chamamos hoje de mundo espiritual, que é mais ou menos o Santo Agostinho vai dar o pensamento platônico, ele era platônico, apesar de ele ser cristão, ele era filósofo, né? O Agostinho de Hipona. Ele vai criar a chamada cidade de Deus, que é uma cidade onde não existe a morte, onde as pessoas não envelhecem, onde as pessoas não adoecem, onde as pessoas não engordam, não emagrecem, ou seja, é um mundo não material. Então, a cidade de Deus de Santo Agostinho é a mesma república de Platão. É o mundo das ideias de Platão.
E Platão, ele ilustra isso, que até a Marilena Chauí apresentou, o Sócrates também apresentou aqui, no que é chamado, o que ele chama de caverna. Então, ele fala que o homem entra na caverna e vê imagens do sol projetadas na parede da caverna, e ele começa a olhar essas imagens. E ele vai chamar essas imagens de ilusão. Então, para ele, as imagens que se projetam nas paredes da caverna são as ilusões do mundo material. Então, a dor, o apego, a paixão, são tudo ilusão. A riqueza, é tudo ilusão. O verdadeiro mundo, o mundo das ideias, não tem isso. As riquezas são outras. Então, esse é o pensamento de Platão, analisando a ideia de Parmênides. No entanto, Aristóteles, ele é discípulo de Platão. Ele é filho intelectual de Platão, mas ele vai discordar de Platão. Ele aceita o mundo das ideias de Platão, mas ele acha que esse mundo das ideias pode-se chegar a ele analisando o mundo material. Então, na cabeça, para Aristóteles, o mundo material não é um mundo de ilusão. É um mundo em que você pode estudá-lo para chegar à essência. Então, o pessoal vai dizer que o Aristóteles é onde se inicia a metafísica, que é você estudar a física, o que está além da física, utilizando a própria física. Então, olha só o que Aristóteles diz. Um mundo real e verdadeiro, cuja essência é justamente a multiplicidade dos seres, a mudança incessante. Então, Aristóteles, a proposta dele é chegar ao mundo das ideias de Platão, o seu mestre, mas pelo sensível, pelo mundo material, pelos 5 sentidos. E ele vai dizer que, então, o que existe, o que é sensível, é também essência. E que a essência, ela muda. E que, muitas vezes, o mundo sensível vai se transformar no mundo insensível. Então, é um caminho diferente. Não sei se vocês percebem, mas com a ideia de Aristóteles é o quê? É a ciência. Como é que a gente descobre a essência na ciência? Experimentando. Como é que se descobriu a vacina para a Covid-19? Isolando o vírus. O vírus existe, a Covid existe, então pega o vírus, isola, aplica ele em animais, testa, depois aplica em ratos, que tem uma natureza parecida com a humana, depois, em seguida, aplica nos chimpanzés, que é mais perto do humano ainda, e, por último, então, vai fazer experiência com humanos voluntários. Então, eu preciso ter contato com o vírus, ter contato com a doença para encontrar a cura da doença. É assim que a ciência trabalha. Então, Aristóteles, na verdade, ele é o pai da ciência. Ele que as ideias dele é que permite o início da ciência. E aí ele continua, né, no 2, as essências, diz Aristóteles, estão nas formas das coisas, nos princípios, nos próprios homens, nas próprias ações. Então, a metafísica ela não precisa abandonar o mundo material, mas, ao contrário, conhecer esse mundo é conhecer a essência do mundo. Então, o princípio aristotélico, vamos pensar aqui, na hora que eu estava estudando isso aqui, eu fiz uma análise com o pensamento do Jung. O Jung fala que existem as nossas sombras. São as sombras. As coisas que fazemos, das quais nós envergonhamos. O ódio, o apego, a raiva, a mágoa.
a agressividade, são coisas que nós temos em nós e que nós envergonhamos. Ana Freud vai chamar de projeção. Quando eu começo a apontar o dedo para alguém e criticar alguém, é porque aquilo é uma sombra que existe em mim. Eu estou projetando para fugir. Então, a proposta de Jung é eu abraçar a minha sombra, não é eu fugir dela. Eu dizer assim, eu sou um homem violento. Então, se eu sou um homem violento, eu vou fazer um curso de comunicação não violenta. Eu vou fazer um curso de comunicação pela paz com o Maher, né? Eu fiz lá uma imersão com o Maher que durou um dia, lá em São Paulo, de comunicação pela paz, para que eu me comunique sem violência. Mas para eu fazer esse curso, eu tenho que reconhecer que eu sou violento. Para eu buscar um psicanalista, eu tenho que reconhecer que eu estou com um problema, que eu estou com um problema psicológico. E existem situações que estão atrapalhando a minha rotina. Então, aí eu vou buscar como resolver isso. E isso é abraçar a sombra na visão de mim. E é isso que Aristóteles propõe, investigar o problema. Ao invés de você fugir, investigar. Então, a essência está nessa mudança, na matéria, quer dizer, na raiva. Onde é que está a minha raiva? De onde surgiu a raiva? Quando você leva isso para a clínica psicanalítica, o que o psicanalista vai dizer? Como é que era a sua relação com o seu pai na infância? Mas o que tem a ver a minha raiva com o meu pai? É que raiva representa a autoridade do complexo de Édipo. É quando o pai impõe ao Édipo o não, a autoridade. E o Édipo se rebela, ele fica rebelde. Então, gera raiva. Então, a raiva está aí. Então, vamos ver como é que foi a relação com o seu pai. Ele era muito firme, muito autoritário, ele te podava muito. Daí, e como é que você reagia a essas coisas? Aí a pessoa, na sombra, buscando o problema, ela vai encontrar a essência. Ah, então é isso. Era isso. Pois é, mas seu pai manda em você hoje? Não. Eu hoje sou adulto. Então, você não precisa ter essa raiva mais. E aí, a pessoa se livra da raiva. Então, é a ideia. Então, a ideia de Aristóteles é buscar essa essência. Para o Platão, que é diferente de Aristóteles, né? Haviam as coisas materiais ou sensíveis. Ele sabe que haviam, sujeitas à mudança, e que eram cópias imperfeitas ou sombras do ser verdadeiro ou da realidade, as ideias. Então, Aristóteles, Platão defendia isso. E Aristóteles é discípulo de Platão, então ele aprendeu isso. A diferença é que Aristóteles propõe estudar essa cópia imperfeita, essa sombra, para chegar às ideias. Enquanto que Platão propõe abandonar, senão você não vai viver o mundo das ideias. E aí, então, o que acontece? Aristóteles propõe o quê? Um movimento. Investigar as coisas. E esse movimento, em grego, é chamado kinesis, de onde vem o termo cinético, cinema, cinemática. E vocês sabem por que cinema vem de movimento? Porque o cinema ele nasce da ideia de fotografias. São milhares, o vídeo, gente, são milhares de fotos em movimento, que aí você vai mostrando as fotos e gera um movimento. Então, cinema é foto em movimento. Então, movimento não significa a mudança, mas, enfim, não é só mudança, não é só locomoção, mas qualquer tipo de alteração da realidade. Isso é chamado de movimento. Alterou é movimento. E aí a Marilena vai dar alguns exemplos de mudança, alguns exemplos de movimento. A semente que se torna árvore é um movimento.
Então, houve o quê? Houve a mudança, houve um movimento. É isso que Aristóteles quer saber. Ora, se a semente se torna árvore, se eu quiser mudar a árvore, eu tenho que mudar a semente. Então, eu vou estudar a semente. É isso que ele está dizendo. Né? Não é simplesmente negar a árvore, dizendo que a árvore é uma sombra da semente. Um objeto branco que fica amarelo. Um animal que adoece e morre. Algo que é quente e esfria. Tem aquele, eu tenho um copo, está muito na moda aquele Espírito Santo desse copo. É um copo a policarbonato e alumínio, que você põe o gelado e ele fica ali. Ó. Então, os bebedores, eles vão para o bar e já levam aquele copo. É até uma coisa meio... até uma coisa que é, de certa forma, ambiental, porque evita o consumo do copo descartável, de ter que lavar o copo do bar. Então, o cara pede uma cerveja, um vinho, o que for, ele já tem ali um copo de alumínio, com carbono. E aquele copo ali conserva, né? Então, ele não permite que esquente. Então, nas festas, as pessoas vão na festa e já levam o copo. É uma coisa de capixaba. Não sei se outros estados do Brasil isso acontece, mas o capixaba, ele vai para a festa, ele leva o copo. Então, quando quem vier para o meu aniversário, já traz o copo, né? E aí, eu não uso álcool, então eu uso o copo para tomar suco, refrigerante, água, né? Na hora do café com o evangelho, por exemplo, eu trago ele com água. O café com o evangelho dura 1 hora e a água continua fria. Eu tenho um vício, que é tomar água gelada. Enquanto que se eu colocar a água num outro copo comum, ela vai esquentar, ela vai suar o copo, vai molhar a mesa, vai fazer uma banha nada, e esse copo não permite. Então, o que ele quer dizer com isso? Alguma coisa que é quente pode esfriar, que é frio pode esquentar, o duro amolece e assim por diante. Então, essas são as mudanças que ele vai chamar de movimento. E aí ele vai dizer, toda mudança ou alteração quantitativa, por exemplo, um corpo que aumente ou diminua de tamanho. Então, também tem isso, né? A dilatação, a redução, né? A criança que cresce e se torna adulto, alguma coisa que incute, que amplie, são mudanças da matéria, né? Da matéria. Mudança de lugar, que é o caso de subir, descer, cair, né? Uma flecha que vai em movimento. Mudança que passa por uma ação. Por exemplo, a paixão, a passividade, ser cortado, ser amado, desejado. Ou então, a atividade, cortar, amar, desejar, faz parte disso aí também E aí, isso tudo é sujeito à alteração e isso existe. Então, Aristóteles vai propor estudar isso. Ele vai dizer, numa palavra, o devir em todos os seus aspectos é movimento. Parmênides e Platão excluíram o movimento da essência do ser. Então, existe esse movimento. E aí, o que acontece? No pensamento, esse movimento não vai acontecer. Porque o pensamento é uma abstração. Então, eu abstraio, é como eu vejo o objeto. Então, não vai ter mudança. A mudança só vai ocorrer com o objeto ali, na própria materialidade dele. E aí, continua, então, a Marilena. O pensamento, a essência, são imóveis, não nascem, não mudam, não se transformam. Por exemplo, como é que eu sei que uma pessoa, naquele filme Mentes Brilhantes, como é que o personagem descobre que aqueles seres que estão com ele são da cabeça dele, não são reais, né? Porque ele é esquizofrênico. Então, ele conversa com seres que ninguém vê. Só ele vê. Como é que ele sabe? Tem uma menina que acompanha ele, que já se passaram 10, 15, 20 anos, e ela continua menina. Tem um soldado que está sempre com a farda. Ele nunca envelhece.
Então, essa é a diferença. Quando a gente percebe pelo pensamento, a mudança não acontece. Então, é preciso, para a gente entender, a gente precisa estar em contato com o que é sensível, o que é palpável, o que é apreensível pelos cinco sentidos, porque aí vai haver mudança. No entanto, Aristóteles diz o seguinte: existe um ser cuja essência é imutável, é imperecível, é sempre idêntico a si mesmo, é perfeito, é imaterial. O movimento está inteiramente excluído, conhecido apenas pelo intelecto. De que ele está falando, gente? De que ele está falando? Que ser é esse? Que a essência dele não muda. A essência é imutável. O Criador. Exato. O Criador. Ele vai chamar de ser divino. E por que ele não muda? Aí ele explica. Isso que eu acho sensacional. Porque ele não foi criado. Tudo que muda é o que foi criado. O ser divino não foi criado. Então, ele não passa pelas diferenças, pelas mudanças dos outros seres. Ele só exclui o ser divino. E aí ele continua, né? O estudo do ser divino, a realidade primeira e suprema, está aparecendo aquela questão número 1 do Livro dos Espíritos. Eu fico pensando se não foi Aristóteles que respondeu aquilo para Kardec, né? O estudo do ser divino, a realidade primeira e suprema, da qual todo o restante procura aproximar-se, imitando a sua perfeição imutável. Enquanto os outros seres todos são mutantes, todos são mutáveis, eles tentam imitar a perfeição do ser divino. O que ele está falando aqui? Da evolução, da depuração de tudo o que existe. Por isso, diz Aristóteles, o ser divino é o primeiro motor imóvel do mundo, do universo, do multiverso. Isso é, aquilo que, sem agir diretamente sobre as coisas, ficando à distância delas, as atrai, é desejado por elas. Olha que lindo. Então, Deus está distante, ele não está perto, ele não age como um ser que muda as coisas, muda de ideia, escolhe os seus preferidos. Não. Mas, ao mesmo tempo, ele atrai para que essas coisas, para que essas pessoas, para que essas essências se aproximem dele. E aí continua Aristóteles: o ser divino, perfeito, não foi gerado. Por isso que ele nunca muda. Por isso que ele jamais se transforma. Por isso que ele jamais muda, porque ele não foi gerado, como acontece. Você quer começar agora, só que o pessoal comenta alguma coisa e você começa depois? Não, vamos começar agora. Então tá. Deixa eu marcar você aqui. Pronto. Aí você vai começar com os principais Os principais conceitos. Isso. Bom, boa noite novamente. E aí, dando sequência no texto, obrigado. É agora ou depois, pessoal? Agora. É isso aí. Agora. Deixa eu mudar a janela aqui. A Nara foi Parabéns, agora. Parabéns, Sócrates. Parabéns. Parabéns, Muitos Sócrates. anos de vida. Parabéns. Sócrates.
Obrigado. Muita paz, muita saúde para você, viu? Parabéns. Que Deus te abençoe. Obrigado, gente. Obrigado. Parabéns, meu filho. Parabéns, Sócrates. Muita luz, paz e muitos anos de vida. Beijo no coração. Obrigado, gente. Tudo de bom, garoto. Beijo. Janeiro. Ele está esperando os presentes. Ah, é verdade. Presente veio do alto, viu? É aí, ó, tá vendo? Pois é, exatamente. E do bolso também. Não, mas professor, né? No dia do aniversário do professor, o pessoal leva as crianças levam uma maçã, um biscoito, uma rosa, né? Eu sempre levo um presentinho para o professor, é isso que ele está esperando, né, Gisele? Onde é o endereço, Sócrates? Então, Obrigado, podemos gente. então Obrigado continuar pelo agora, pessoal. carinho. Agora já fez os parabéns, né? É mais fácil um Pix. Chega mais rápido. Vamos lá. Mas, enfim, obrigado, gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo afeto. E é isso também que é interessante, né? Porque como a gente está falando do ser, né? Quando a gente trabalha, quando a gente fala de completar um ano, né? De mudar a vida, a gente está falando também do texto, né? Foi muito interessante porque eu li pensando nisso, porque a metafísica aristotélica, né? Ou a ontologia vai se preocupar exatamente nesse estudo do ser, né? E os conceitos que vão estar como centrais dentro da teoria ontológica são conceitos que a gente conheceu, alguns a gente já conheceu, principalmente quando a gente estudou lógica. Deixa eu só fazer um negocinho aqui. Pronto. Principalmente quando a gente estudou lógica, a gente conheceu alguns conceitos, né? Então, o conceito dos três princípios, né? Que eram identidade, contradição e terceiro excluído. Então, não sei se vocês lembram, né? Identidade é aquela ideia de que A só pode ser A, então A é A, não tem como A ser B, e aí esse é o princípio de contradição, né? A não pode ser A e não ser A ao mesmo tempo. Então, A só pode ser A, ele não pode ser A e B ao mesmo tempo, né? E o princípio do terceiro excluído é que só há duas possibilidades. Ou ele é A, ou ele não é A. Não tem como ter uma terceira possibilidade, ou ele é meio A, então ele já não é A mais, né? Então, esse é um dos princípios, esse vai ser um dos princípios que vai nortear um conceito de primeiros princípios da metafísica aristotélica, né? Então, tudo vai partir daí. Esses são os primeiros princípios, ou seja, a partir dessa lógica é que a gente vai construir todo o processo ontológico do ser. A gente vai pensar a construção do ser enquanto indivíduo, sujeito, né? Começa a partir desse conceito. Em seguida, a gente vai ter o conceito de causas primeiras, né? Então, para tudo existe uma causa, e está para além do porquê. Não é só porquê. Por que o céu é azul? É como ele é, o que é o céu, né? E para que ele serve. Então, as perguntas vão ser sempre essas, né? Sobretudo para que a gente tenha o processo de causalidade mesmo. Há uma causa para que aquilo ocorra. Aquilo não aconteceu do nada, né? Dado que nesse
água, fogo, água, fogo, terra, ar, né? Então, isso seria a matéria, né? A madeira. A causa formal seria, então, a ação empenhada para que a gente altere essa forma, né? Então, o carpinteiro, quando transforma a árvore numa mesa, a água do rio e do mar, né? Que vão aí ter formas distintas. Enfim, tudo isso que, então, a causa formal é isso que vai criar ou dar uma forma a algo. A causa eficiente ou causa motriz, então, vai ser o que empenha, nesse caso, né, ou gera essa mudança, né? E aí, nesse caso, a gente vai ter a ação do carpinteiro, né, de ir lá e cortar, o fogo que vai aquecer ali o corpo para que ele se torne quente, aquilo que então vai mover o indivíduo, ou nesse caso, a ação, a matéria, né, a tornar-se aquilo que se está, então, pensando, desejando, criando. E a causa final, né, que seria, então, onde quer se alcançar, né, onde se quer chegar ao objeto propriamente dito, né, se a gente fosse falar. Então, ele vai a Marilena traz alguns exemplos, né, que ela vai dizer, por exemplo, a flor, que é a causa final da transformação da semente em árvore, né? Então, é onde se chega ao fim, né? Ou, nesse caso, o início. Ao final desse texto, a gente vai ter a Filosofia das Entrelinhas, né, um trecho da Insustentável Beleza do Ser, do Milan Kundera. E ele vai trazer a noção do eterno retorno nietzschiano, né? O eterno retorno de Nietzsche, ele é esse processo em que não há um fim. E é um eterno retorno. Eu vou fazer as mesmas coisas do mesmo jeito. E aí ele vai trazer uma discussão sobre a importância, enfim. Nietzsche era um tanto niilista, né? A importância da vida, a minha importância no mundo, né? O que daqui a 200 anos eu vou importar. Mas essa ideia de que há um movimento que ocorre, né? Mas há um fim. E aí ele até traz que o primeiro motor imóvel que a gente que o Aloysio trouxe para vocês anteriormente, ou a gente vai falar mais abaixo? Acho que a gente fala mais abaixo. Não, já falou anteriormente. É o primeiro motor imóvel, né, que seria a causa toda, porque que é o que alguns vão tratar aí como Big Bang, outros a gente trata ali como Deus, né? Essa noção de algo que não há mais não há, ela né? É diferente do ser. O ser, tanto que nós somos, né? O ser, ele pressupõe que há aí ainda uma possibilidade de mudar, ou vir a ser, por isso devir. Né? No caso do primeiro motor imóvel, ele então não há mudança. E aí ela vai dizer que a causa final do movimento dos seres naturais, do nosso movimento, é se tornar o primeiro motor imóvel. Mas isso não vai acontecer, porque nós somos seres. Né? Então, o movimento, para nós, ele é eterno. Por isso, a noção de eterno retorno do Nietzsche, por exemplo. Então, essas seriam as 4 causas primeiras, né? O que, o como, o porquê e o para quê, né? Quando a gente está trabalhando dentro do processo ontológico, né? Talvez a gente possa se perguntar por que eu falo, como eu falo, o que é falar e para que eu falo, né? São questões que a gente vai se fazer e vai chegando cada vez mais a respostas, né? Que são possíveis e que vão também ganhar outros contornos, outros movimentos. Hoje, por que nós conversamos? Né? Hoje, como é o diálogo, como é a comunicação? Enfim. Em seguida, ela vai trazer a noção de matéria, né? Então, matéria é tudo isso que constitui aí
a nós humanos, a natureza, né? Tudo que, de uma certa forma, tem a possibilidade de vir a ser, de transformar-se. Isso seria matéria, né? Em seguida, ela vai trazer o que é forma, que ela vai dizer que a forma ela individualiza a matéria. Então, a gente tem a mesa, mas eu tenho uma mesa de vidro. Então, há aqui uma forma distinta que individualiza. É uma mesa de vidro que tem a pontinha dela está lascada. Então, há uma individualização aqui. Ela ganhou uma forma que é distinta das demais, né? Potência. A potência seria, então, a capacidade que a matéria tem de se transformar em algo, né? Então, a criança ela tem uma potência de se tornar um adulto, ou a criança é um adulto em potencial, né? A semente é a árvore em potência, ou em potencial, né? Isso seria a noção novamente do devir, do vir a ser. Eu tenho a possibilidade a potência de, né, me transformar em algo. E, por fim, o último conceito que ela apresenta nesse primeiro momento é o conceito de ato, né, em que há a transformação da matéria, né? Então, a semente se torna a árvore, a criança se torna o adulto, né? É o ato acontece, né? Nesse caso, né, o adulto é o ato da criança, é onde se deseja chegar, né? E aí ela vai dizer que potência e matéria são a mesma coisa. A diferença está, talvez, numa questão virtual, que a matéria ela não está no virtual, ela está no real. A potência não, a potência, além de estar no real, ela também está no virtual. E ela só é possível, nesse caso, né, a matéria só é possível ser transformada pela potência. Porque como é que o carpinteiro olhou para a madeira e falou assim: nossa, eu posso transformar isso num potezinho para pôr planta, para guardar as coisas dentro. Isso foi através de um processo de virtualidade. Ele olhou para a madeira, mas ele não viu a madeira, ele viu o pote. Então, ele viu a potência da matéria. Por isso que potência e matéria são a mesma coisa, né? Porque ambas vão ser aí vão ser vão estar nessa possibilidade de tornar-se algo. Enquanto que forma e ato também são a mesma coisa, né? Porque a forma é aquilo que individualiza o indivíduo e o ato é o que torna possível essa individualidade, né? E aí ela vai explicar isso de uma maneira mais clara, mais abaixo, né? Exatamente porque ela vai trazer de novo essa noção do devir, né? Que o movimento que nós fazemos, ele não é meramente ilusório, né? O vir a ser, ele é algo que ele está colocado na condição humana, por isso que é ontológico, né? No que Aristóteles vai chamar de substância, né? Mas a gente vai falar disso mais à frente. Então, o devir aqui é o que possibilita essa forma. Tanto que hoje, na psicologia, por exemplo, a gente fala do devir num campo psíquico. Já não é mais num campo físico, prático. A gente fala de devir criança, devir gay, devir mulher, a ideia do vir a ser, né? Como é que se constitui essa existência? Como é que ele transforma essa matéria, né? Essa potência em um ato, em uma forma. Ele dá forma para a sua ação, para a sua maneira de se colocar no mundo, né? E aí ela vai trazer alguns outros conceitos para fechar, né? Que são os conceitos de essência, né? Que a gente já viu alguma coisa até aqui, mas que ela vai trazer novamente, né? Que essência é isso que é meu, que é indissolúvel, não há como retirar de mim, né? E aí um exemplo mais claro para isso é o fato de nós sermos mortais.
né? Então, é algo que não há como retirar de mim. Está na minha essência a mortalidade, né? Está na minha essência a racionalidade, né? Não é possível, uma vez que eu sou racional, alguém retirar a minha razão, né? Então, a essência seria isso, né? Ele vai dizer, o ser humano, por essência, é um animal mortal, racional. Tem vontades, que é gerado pelos semelhantes e pode gerar semelhantes, né? Então, essa seria a essência. Dentro disso que ela estava trabalhando até agora entre forma, né, entre potência e matéria e potência, e forma e ato. Então, na forma, no ato, né, assim como na matéria e na potência, a gente vai ter ali a essência. A essência, ela permanece. Não é possível retirar a essência da madeira, ainda que ela seja uma mesa. Por essência, ela é madeira, ainda que ela não tenha uma forma, ainda que ela não tenha a forma de uma árvore, né? Só que, e aí é o que ela vai trazer, né? Que algumas coisas na forma, elas não são a essência, elas são acidentais. Ou seja, não é algo que é universal, não é algo que é colocado para todos, né? Que está na essência, talvez, ali do próprio indivíduo, né? Como universal mesmo. O acidente ele traz a particularidade do indivíduo. Então, por exemplo, eu sou humano e a Lisete também, mas eu sou homem e a Lisete é mulher. Então há aqui uma particularidade. Há um acidente, segundo, né, Aristóteles, que torna então algo que é semelhante também distinto, né? Então, universalmente, eu sou igual a Elisete. Eu sou humano como ela, mas particularmente falando, não, porque eu sou homem e ela é mulher, né? E, por fim, a Chauí vai trazer a noção de substância, né? Que seria, então, aonde se encontra a matéria-potência, a forma-ato, onde a gente tem as essências, os acidentes, o ser propriamente dito. Então, em nós, o ser, ele é matéria, potência, ele é forma-ato, ele é composto da sua essência e dos seus acidentes. Essa é a constituição do ser, né? Que inicialmente é ali algo que pode se tornar a ser, e quando né, tem ali sua essência, dotado dos seus acidentes. E aí ele vai dizer que a substância, então, é o sujeito, é o ser. E aí Aristóteles vai dividir o ser em dois, a substância, em duas categorias diferentes. A substância primária e a substância secundária. A substância primária seria o ser, o indivíduo, individualmente, por isso indivíduo. Então, quando ele fala, e aí é o exemplo que ela vai trazer, né? Sócrates, né? Então ele está falando do filósofo, da sua essência, dos seus acidentes. Sócrates era um homem mortal, racional, careca, feio, esteticamente Sócrates era considerado feio, foi obrigado a tomar cicuta. Então a gente tem aqui agora uma substância segunda, que é diferente da primeira, né? Então a substância segunda, né, ela vai me colocar num grupo um pouco maior do que a substância primeira. Ou, nesse caso, né, perdão, a substância primeira me coloca num grupo maior do que a substância segunda, né? E aí ele vai trazer uma discussão sobre gênero e espécie, né? Então, gênero animal, a espécie seria o vertebrado, o mamífero, o humano,
né? Mas essas coisas, elas não existem em si. Não existe o animal, o vertebrado, o mamífero e o humano, né? Existem porque há uma constituição do eu enquanto universal e há uma constituição do eu enquanto particular, enquanto singular, né? Então, se não houvesse essa diferenciação, por exemplo, não haveria necessidade, mas exatamente porque, mesmo que nós sejamos universais, tenhamos características universais, temos particularidades, né? Então, eu sou humano, meu gênero é um gênero animal, a minha espécie é a espécie humana, que é próxima à espécie que está dentro da espécie dos primatas, né? Então, eu tenho uma proximidade com um animal, mas há uma diferença, né? Então, há essa necessidade de diferenciação, que é o que ele vai chamar de predicados, né? Os predicados seriam exatamente essas categorias que tornam o ser, né? O que trazem o ser para um campo da natureza, né? do natural, que trazem o ser para um campo em que há uma necessidade mesmo de compreender esse movimento que nós vamos fazendo, né? Então, os predicados eles seriam a quantidade, a qualidade, a relação, o lugar, o tempo, a posse, a ação e a paixão, né? Então, todo ser ele tá colocado diante disso, né? Toda substância vai ser constituída a partir disso. Ou seja, todo ser é constituído a partir desses predicados, que vão ser uns em essência, ou seja, novamente, humano, há predicados essenciais que são impossíveis de ser retirados. Mortalidade, racionalidade, né? É impossível você retirar isso do ser humano. Mas há predicados que são possíveis, ou que são acidentais, como ele traz, né? Que não são essenciais, né? Que não vão ser iguais, alto, baixo, magro, né? Por isso que ela vai trazer os predicados como quantidade, e aí ele vai dizer, né? Cadê? Como qualidade, mortal, imortal, finito, infinito, bom, mal, né? Como quantidade, se é um, se é muito, se é algum, se é pouco, se é muito, se é grande, se é pequeno. Com o outro, na relação com o outro, se é igual, se é diferente, se é maior, se é melhor, se é menor, se é superior, se é inferior, né? Em algum lugar, se está aqui, se está ali, se está lá, se está longe, se está no alto, né? No tempo, antes, depois, agora, ontem, amanhã, hoje, na minha ação, no pensar, no andar, no dormir, e nas ações que eu sofro, né? Em ser cortado, em cortar, em ser morto, em matar, né? Então, as categorias gênero, espécie e os predicados, né? Que podem ser essenciais ou acidentais, eles vão constituir o ser. A noção ontológica do ser dentro de Aristóteles, ela vai ser constituída a partir daí. E para a gente fechar, né, ela vai trazer o exemplo de Sócrates, que ela vai dizer, Sócrates é homem, ponto. Homem aqui como humano, ou seja, necessariamente terei de dar-lhes os seguintes predicados. Só por ela ter dito que ele é um homem, que ele é homem, que ele é humano, mortal, racional, finito, animal, pensa, sente, anda, reproduz, fala, adoece, é semelhante a outros, atenienses, é menor que uma montanha, é maior que um gato, ama, odeia. Acidentalmente, ele poderá ter outros predicados. É feio, é baixo, é diferente da maioria dos atenienses, é casado, conversou com Laques, esteve no banquete de Ágaton, esculpiu 3 esculturas, foi forçado a envenenar-se pelo tribunal de Atenas. Então, aqui você tem
a exemplificação do processo ontológico que Aristóteles vai propor para nós. Como é que o ser é constituído? Como é que nós viemos a ser o que somos, né? E ainda assim não viemos a ser por completo, porque não há um fim nesse processo, né? E aí ela finaliza isso dizendo: a metafísica vai investigar aquilo sem o que não há aquilo sem o que não há seres, nem conhecimento dos seres. Os três princípios lógicos ontológicos que a gente falou: identidade, não contradição, e terceiro excluído, e as quatro causas, né? Causa material, causa formal, causa eficiente e causa final, né? Então, isso seria a noção de que não é possível que nós não tenhamos o conhecimento de nós mesmos, né? Com esses princípios, né, a gente consegue compreender e aí se questionar o que somos, por que somos, como somos e para que viemos, né? A começar a compreender o ser, o indivíduo. A metafísica investiga aquilo que faz o ser necessariamente o que ele é, essência e predicados, ou seja, o que ele é, o que somos, mortais, racionais, né, pensantes, e os predicados, altos, magros, brancos, pretos, né? Aquilo que faz um ser necessariamente o que ele é: matéria, potência, forma e ato, né? Então, o que é o ser, né? E aí a gente também vai observar isso, de que ele é constituído, como ele pode se tornar aquilo que ele é. E, por último, né, aquilo que faz um ser existir como algo determinado: a substância individual, substância primeira, e a substância como gênero e espécie, substância segunda, né? Então, isso é ontologia, isso é o estudo do ser enquanto ser.